Bem, pessoal, de volta à aulinha da gente. Dessa vez a gente vai focar na parte de calorimetria, tá? Essa parte aqui de baixo. Então, como vocês devem imaginar, a gente estudou termometria, estudo da temperatura, e na calorimetria a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o conceito de calor. Mas antes de falar sobre qual é o conceito de calor, eu quero que a gente reflita um pouquinho sobre a seguinte situação. Imagine que você colocou uma xícara de chá ou de café quente em cima da mesa. E no decorrer do tempo, o que vai acontecer com esse material? Esse chá ou café que estava quente, ele vai começar a esfriar até chegar na temperatura normal, que é a temperatura do local onde você deixou ele. Então, se você deixou ele em cima da mesa da sua cozinha, é natural que ele vai atingir aquela mesma temperatura. Analogamente, se fosse um cubo de gelo, quando você colocasse em cima da mesa da sua cozinha, por exemplo, ele iria derreter até atingir o estado de água líquida. E se você notar a temperatura dele, você vai notar que ele, em determinado momento, não vai estar nem mais quente nem frio. Ele vai ter atingido a temperatura do ambiente. Então perceba, na primeira situação, a gente tem um material que estava quente e ele foi esfriando até atingir a temperatura do ambiente. Na segunda situação, a gente tem um material gelado e ele foi esquentando até atingir a temperatura ambiente. Então, houve alguma coisa que aconteceu para fazer com que esses materiais mudassem de estado e mudassem a temperatura dele para se adequar à temperatura ambiente. O responsável por essa ação é o calor. Então, suponha aí que você tem uma situação de dois corpos, um corpo A e um corpo B, em que a temperatura do corpo A seja maior do que o corpo B. Quando a gente vai analisar a situação minuciosamente, a gente sabe que o que acontece é que flui uma determinada quantidade de energia do corpo de maior temperatura para o de menor. Então veja, a gente já tem um primeiro conceitozinho fundamental aí, que é essa energia térmica que faz com que o corpo altere a temperatura dele, flui do corpo de maior temperatura para o de menor, tá? De tal forma que em determinado momento os dois vão estar na mesma temperatura. É o que acontece quando eu coloquei lá o cubo de gelo e ele ficou até a temperatura ambiente, que era a temperatura da cozinha, e depois eu coloquei uma xícara de café e em seguida, depois de muito tempo, ele ficou na temperatura ambiente, que era a temperatura da cozinha. Então, essa energia que está fluindo de um para o outro, de forma que os dois fiquem na mesma temperatura, a gente chama de calor. Esse calor é a transferência de energia, a energia térmica em trânsito. Então, calor é essa troca de energia térmica entre um corpo e outro. Mas, Aldênio, você falou que essa energia ela flui no corpo de maior temperatura para o de menor. E o cubo de gelo? O cubo de gelo ele tinha menor temperatura e ele atingiu a temperatura ambiente. Como é que foi isso? Veja, a temperatura ambiente está maior do que a temperatura do gelo. Então, ela vai transferir energia para o gelo, vai fluir calor do ambiente, da cozinha para o gelo, até que ele derreta e em seguida fique na temperatura ambiente. No caso da xícara de café, o que aconteceu? A xícara de café tem a temperatura maior do que a temperatura ambiente. E o que aconteceu é que ela cedeu o calor para o ambiente até ela atingir a temperatura igual ao ambiente, tá? A gente está pensando no ambiente em um local muito grande, com muitas partículas dispersas no ar e até mesmo de outros materiais, como a mesa que eu citei. Então, você não consegue notar a diferença grande na variação de temperatura do ambiente, porque é muito insignificante um cubo de gelo em relação ao tamanho total de sua cozinha. Então é por isso que você não vê uma diferença significante. Porém, se fosse dois corpos pequenos, se você colocasse um cubo de gelo em uma xícara de café, é natural que os dois iriam chegar a o café ia chegar a uma temperatura menor e o cubo de gelo ia atingir uma temperatura muito maior e acabar virando líquido, tá? Então, o exemplo que eu dei era que o ambiente ele é muito grande, então você não vai notar variação de temperatura significativa. Porém, se você pegar dois corpos pequenos e misturar, você vai ver que eles vão atingir a temperatura bem bonitinha igual a outra, variando bastante. E, novamente, calor é a transferência de energia térmica de um corpo para o outro, que flui sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Vamos definir isso. Calor é a energia em trânsito que se transfere espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Sempre, sempre. Nunca o de menor temperatura vai ceder para o de maior. Sempre é o de maior temperatura para o de menor. Você pode pensar em exemplos de larga escala. O Sol, por exemplo, ele é muito quente. Então ele transfere essa energia
para os planetas que é Mercúrio, Vênus e inclusive a própria Terra. A Terra é mais fria, então ela absorve esse calor que vem do Sol. Uma pergunta excelente a se fazer é: e a geladeira, Aldênio? A geladeira ela não quebra esse princípio. Vocês vão estudar sobre máquinas térmicas quando for estudar na próxima aula de termodinâmica, então não perca, tá? É importante você guardar isso na cabeça. A geladeira e outros freezer, o que quer que seja, não quebra esse princípio. Na aula de máquinas térmicas, o professor com certeza vai citar como é o funcionamento desses materiais, tá? Outra definição: uma das consequências da transferência de calor de um corpo para o outro é a variação de temperatura. Então, quando flui calor de um corpo para o outro, tem variação de temperatura. Uma coisa importantíssima é que quando esses corpos eles atingem a mesma temperatura, a gente diz que eles estão em equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando eu coloco dois corpos de temperatura diferente, eles interagem ali trocando calor e aí eles atingem a mesma temperatura. Então lembre-se, equilíbrio térmico é quando os dois corpos estão interagindo ali, fluindo calor e eles no final atingem a temperatura igual, beleza? Continuando. O calor que provoca variação de temperatura é chamado de calor sensível, ou seja, perceptível pela variação de temperatura. Então veja, a gente vai estudar dois tipos de calor, tá? O primeiro calor é o calor sensível. Como o nome sugere, ele é sensível à variação de temperatura, tá? Então, como é que a gente mede esse calor sensível? Beleza, vamos chegar lá. Deixa eu só passar aqui, pronto. Essa é a equação do calor sensível. Note aqui que a gente tem variação de temperatura. Natural que, se ele é sensível à variação de temperatura, então ela tem que aparecer nessa expressão. Aldênio, o que significa essa expressão? Veja, esse Q é o representante de calor. Você tem que ter em mente o seguinte: antes a gente viu sobre o conceito de temperatura, um corpo variando a temperatura. O que a gente está vendo agora é que para um corpo variar a temperatura, ele precisa receber ou ceder uma quantidade de calor. Ele não simplesmente perde temperatura ou ganha temperatura. Ele vai alterar a temperatura com esse ganho de calor. E a gente está medindo esse ganho ou perda de calor com esse Qzinho aqui, tá? Então, Q é a quantidade de calor de um corpo. E essa expressão toda, a gente consegue ter um bizuzinho para decorar ela, que é Q macete. Então você pode ver aí nas videoaulas de uns professores famosinhos que eles vão citar essa equação como sendo Q macete pelo bizuzinho para decorar ela bem fácil, tá? Aí vê, continuando. Esse Q é a quantidade de calor. Esse M é a massa do corpo. Mas, Aldênio, por que o calor está diretamente proporcional à massa? Imagina que você vai cozinhar um arroz. Se você coloca uma quantidade de arroz maior, com o mesmo fogo, claramente que ele vai demorar mais para cozinhar. Isso porque ele precisa de mais calor. Então é natural que a massa apareça aqui. Se eu acrescento mais massa naquele material, ele precisa de mais calor para alterar a temperatura dele. Beleza? Esse Czinho minúsculo, aqui está maiúsculo, mas é minúsculo, tá? É calor específico. Aldênio, tu falou que a gente dá dois tipos de calor. Sim, esse calor específico não é nada mensurável que você vai calcular. É uma medida experimental e que a questão vai dar a você, tá? O calor específico é uma constante para dizer a você que cada material ele absorve ou sai de calor de uma maneira diferente do outro. Na outra aula eu falei a você da madeira e o metal. Então, essa informação de que a madeira, para mudar de temperatura fornecendo calor para ela, demora mais do que se fosse o metal, está aqui ó, nesse Czinho. Se você colocar uma panela de metal, uma panela de outro tipo de material, você vai notar que a de metal provavelmente vai esquentar muito mais rápido, porque esse Czinho dela é diferente do outro material, beleza? Então, guarde essa informação. O C é somente para dizer a você que depende do tipo de material. E o ΔT, variação de temperatura, porque é o calor sensível à variação de temperatura, beleza? Veja. Se meu corpo ele aumentou a temperatura dele, significa que esse corpo ele recebeu calor. Então, se ele recebeu calor, a gente representa como sendo positivo, beleza? É isso que está escrito aqui. Se o corpo aumentou a temperatura, então ele recebeu calor, então a gente representa como esse sendo Q positivo. Por outro lado, se o corpo diminuiu a temperatura, então ele cedeu calor ao outro corpo. Então a gente diz que ele
Eita, aqui está escrito errado, tá? Só riscar aqui. Ele cedeu calor, tá? Desculpa a letra feia, mas a gente diz que esse corpo ele cedeu calor. E se ele cedeu, esse Q é negativo, tá? Então, o que está escrito aqui nessa primeira linha é que se o corpo ganhou temperatura, a gente representa como mais Q. E se o corpo cedeu temperatura, então a gente cita com menos Q. Lembrando sempre que essa variação de temperatura vai sempre surgir através desse Q aqui. Então não se esquece desse Q. Ele vai ser muito importante para o que a gente vai ver já já, que são as questões de vestibular. Beleza? Aí vamos lá. Um outro conceito importante para a gente ver, que às vezes a questão vai abordar, é o de capacidade térmica. Veja, a capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Aldênio, onde está a informação da massa? Onde está a informação do tipo de material? Vê, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo e a variação de temperatura sofrida por ele. Então, como assim? Esse Q vai armazenar essas duas informações do tipo de material e a massa desse material, tá? Antes eu estava pensando, quando varia a temperatura, para variar a temperatura eu preciso receber quanto de calor? Agora eu estou pensando no seguinte, um corpo ele recebeu ou cedeu calor e variou uma determinada quantidade de temperatura. Então, qual é a razão dentro desses dois? O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, pense no metal. O metal ele vai ter uma determinada capacidade térmica, porque ele consegue ceder calor variando a temperatura em uma taxa muito maior do que a água, por exemplo. Então a gente pode representar isso tanto pela capacidade térmica, que é esse Czão, tanto por aquele calor específico, que é esse Czinho. Beleza? Esses dois valores eles estão relacionados a essa constante. Note o seguinte, a outra equação que eu mostrei para você era aquela do Q macete, que era Q igual a mc delta T. A letra está feinha porque eu estou tentando escrever pelo mouse, tá? mc delta T, beleza? Repare, esse delta T, se eu passar para o outro lado, eu vou ter aqui m vezes c é igual a Q sobre delta T. Ué, Aldênio, olha só, Q sobre delta T é esse Czão. Então, é exatamente isso. Essa capacidade térmica é um outro nome para essa informação do corpo que está variando a temperatura, tá? Então, esse Czão é só uma outra maneira de a gente expressar o corpo que está variando essa temperatura. Então, a gente pode representar dessa forma também, tá bom? Importantíssimo. A gente tem diversas unidades que vão aparecer aí para essa troca de calor. Você vai perceber que, por exemplo, nos alimentos que você consome no dia a dia, no valor nutricional vai ter escrito lá sobre caloria, quilocaloria. Só que essa é a unidade que a gente chama de prática. Você vê ela, porém a unidade padrão no SI, da mesma forma que em força, em newton, quilograma em massa, a unidade padrão de calor é joule. Mas por que joule, Aldênio? Você tem que se lembrar o seguinte, calor é energia térmica e trânsito, é energia. Energia a gente fica em joule. Energia cinética, energia potencial, joule. Energia térmica, calor, joule também. Beleza? Então, essas outras unidades elas vão ficar meio off, porque a gente não vai ter tempo de discutir sobre elas. Mas o que é que você tem que notar? Toda vez na questão, se ele lhe deu um C, caloria sobre grama vezes grau Celsius, você tem que perceber se a massa está em grama ou está em quilograma. O calor está em caloria ou está em joule. Você tem que perceber o seguinte, será que todas as unidades que eu estou trabalhando, será que todos os valores que eu estou trabalhando estão na mesma unidade? É isso que você tem que se perguntar. Se eles estiverem na mesma unidade, massa. Se eles não estiverem na mesma unidade, aí você tem que converter alguém. Eu vou mostrar para vocês como é que vai ser na questão, que sei que está muita coisa aí, está um pouco abstrato, beleza? Mas antes da gente entrar na questão, tem informação importantíssima que você não pode esquecer. Quando o sistema ele é termicamente isolado, ou seja, você só considera que está agindo aqueles dois corpos que você colocou junto, a soma dos calores recebido e cedido tem que ser zero. Como assim, Aldênio? Ora, imagina uma xícara de café que eu botei o gelo. A xícara de café vai ceder calor para o gelo. Só que eu estou ignorando que o café está cedendo calor para o ambiente também.
Isso é um sistema termicamente isolado. Eu ignoro o ambiente. Eu só penso na ação dos dois corpos que eu coloquei juntinhos ali. Beleza? Isso é um sistema termicamente isolado. Ou eu ignoro, ou eu faço meios de que eu não preciso mensurar aquilo. Tá bom? O que acontece? O calor que o café cede para o gelo, se eu somar os dois, tem que ser zero. Mas por que, Aldênio? Você tem que se lembrar daquilo que eu falei a você. Ó. Ele cedeu o calor, então menos Q. Ele recebeu o calor, então mais Q. Quanto é menos Q com mais Q? Zero. Lembrando que essas quantidades são iguais. Por que são iguais? Ora, o valor que eu cedi, o outro está recebendo. É a mesma quantidade. Então as duas têm que ser igual. Beleza? Você vai ver como é que vai funcionar todos esses conceitos que a gente está trabalhando agora nas questões, tá? Vamos lá. Um bloco metálico de 250 gramas que se encontra a 380 graus Celsius foi colocado em contato com 120 gramas de água a 20 graus Celsius. Então, beleza. Eu tenho grama, graus Celsius. Até tudo bem. Sendo 0,1 caloria sobre grama vezes graus Celsius. Veja, isso aqui é aquela medida que a gente viu de calor específico. Lembrando a você, calor específico é uma medida experimental. Você não tem como adivinhar qual é o calor específico dos materiais. Então, a questão sempre vai lhe dar qual é o calor específico, ok? 0,1 calor específico do metal e 1 calor específico da água. Pode-se dizer que a temperatura no equilíbrio térmico será aproximadamente. Veja, ele fala aqui pra gente equilíbrio térmico. Ou seja, ele misturou os dois, deixou os dois juntinhos e os dois atingiram a temperatura final igual. Você tem que se lembrar disso. Equilíbrio térmico, os dois atingiram a temperatura final igual. Beleza? Dá uma olhadinha no seguinte. As unidades estão iguais? Então não preciso mudar ninguém. Se eu não preciso mudar ninguém, eu posso utilizar aquilo que a gente viu agora há pouco. A soma dos calores, do calor que eu cedi e que eu recebi, tem que ser igual a zero. Tá bom? Só um comentáriozinho sobre essas unidades aqui, que é o seguinte. Se você notar, o calor específico do metal é 0,1. O da água é 1. Por que o da água é tão grande, Elden? Quanto maior o calor específico, significa que um corpo ele precisa absorver mais calor, mais energia para alterar a temperatura dele. A água ela tem um calor específico altíssimo. Significa que ela precisa receber muito calor para variar a temperatura dela. Tá? O metal ele tem um calor específico baixo. Significa que ele precisa receber pouco calor para variar a temperatura dele. E por esse motivo a gente utiliza ele, por exemplo, para cozinhar alimento. Você vai notar que essa água ela tem um calor específico alto também se você pensar em praia. Geralmente praia é um ambiente quente, é um ambiente aberto, é um ambiente com muito sol. Muito sol não, né? Tem sol em todo lugar. Mas enfim, é um ambiente quente. E às vezes você entra na água e a água está com a temperatura mais geladinha. Ela consegue fazer com que a temperatura dela demore para variar, porque ela precisa absorver muito calor. Da mesma forma, quando é de noite, está frio na praia e quando você entra na água, a água está quentinha. Por quê? Porque ela está demorando para variar a temperatura dela. Antes ela estava demorando para variar a temperatura dela para mais, com o ambiente quente. E depois ela estava demorando para variar a temperatura dela para menos, com a temperatura friazinha. Beleza? Então guarde essa informação. A água tem um calor específico alto, ou seja, ela demora muito para variar a temperatura dela. Ela tem que receber muito calor. Ok? Vamos lá. Soma dos calores tem que ser igual a zero. Então, o calor que o bloco está recebendo, está cedendo, no caso que ele tem uma temperatura maior, tem que ser, somando com esse calor da água, tem que ser igual a zero. Lembrando, mais que aqui, menos que. Só que eu botei esse mais aqui somente para representar o somatório, tá? Aí vamos ver, você tem que se lembrar que Q é MC delta T. Q igual a MC delta T. Vê como é que fica, bem grandão. MC delta T, tá? Massa do bloco, C do bloco, delta T do bloco. Da água agora, massa do bloco, C da água, delta T da água. Eu tenho tudo isso, Aldênio? Tenho, só falta qual? A temperatura do equilíbrio térmico. Vê como é que fica. Massa do bloco, 250. Calor específico do bloco, 0,1. Variação da temperatura do bloco, T menos 380. Onde T é a temperatura que você quer descobrir, é a temperatura que você quer saber do equilíbrio térmico. Da água, massa da água, ele diz aí, 120. C da água, 1. Variação da temperatura da água, T menos 20. Você vai notar uma coisa importantíssima aí. Eu vou até circular aqui para você. Eu tenho T e T. O Aldênio, mas eles são iguais? São.
equilíbrio térmico, a temperatura que os dois vão atingir no final é igual, cara. Então vão aparecer igual aqui também, beleza? E agora é só matemática. O importante, igual a gente fez com temperatura, é você entender isso aqui. Isso aqui é a física do negócio. A partir daqui é matemática. Então, tive dificuldade em entender isso aqui? Tenta rever um pouquinho a videoaula, fala com o monitor, lembrando, a gente está sempre disponível para tirar dúvida sua. Tive dificuldade depois disso na conta? Aí é matemática. A gente pode lhe auxiliar nisso também, porque entra na questão física. Porém, o mais importante é você entender isso aqui, tá bom? Vamos continuar essa conta. Tá, fiz 250 vezes 0,1, 25. 120 vezes 1, 120. Transformei isso aqui. Tá meio garranchado, eu vou limpar aqui para você, tá? Vai ficar assim. Aí agora tá melhor de ver, tá? Vamos lá. 25 vezes t, 25t. Fiz distributiva. 25 vezes t, 25 vezes 380, a mesma coisa por 120, tá? Então, 25t menos 9.500 mais 120t menos 2.400 igual a zero, ok? Aí vamos lá. 120 mais 25, 145t. 9.500, menos 9.500 menos 2.400 é menos 11.900. Só que eu vou jogar esse cara para o outro lado e eu vou jogar esse cara também para o outro lado, tá? Aí ele vai ficar positivo, tá bom? Agora só eu dividir. T 11.900 dividido por 145 é o valor de T, que é aproximadamente 82 graus Celsius. Beleza? Essa é a temperatura final quando você mistura um bloco metálico e uma certa quantidade de água. Repare o seguinte, quem perdeu muita temperatura foi o bloco metálico. O bloco metálico perdeu quase 200 graus Celsius, enquanto a água ela elevou somente 62 graus Celsius. Então repare, a água ela demora mais para variar a temperatura dela, precisa de mais calor, beleza? O outro tipo de calor que a gente tem que ver também é o calor latente. Veja, você tem que se lembrar o seguinte, os corpos eles têm variação, eles têm mudança de fase. O que é mudança de fase? Mudança de estado. É o mudar do estado sólido para o líquido para o gasoso. Essa tabelinha eu realmente tenho que pedir para você que decore. Eu não sei nenhum bizu específico, porém você tem que se lembrar disso aqui. É natural que tem alguns que são bem naturais de saber. De líquido para sólido, solidificação. De vapor para líquido, liquefação. De líquido para vapor, vaporização. Podem ter outros importantes, feito fusão, que é de gelo para líquido, e sublimação, que é quando eu vou direto de vapor para sólido ou de sólido para vapor. Claro que isso só vai acontecer em alguns materiais, tá? A água, por exemplo, ela não vai passar por essa transição assim de vez. Essa tabelinha você tem que se lembrar, por quê? Porque às vezes a questão ela vai dizer a você, um corpo ele sofreu uma determinada fusão, então assim, ele não fez nada relacionado a Dragon Ball. O que ele fez foi alterar o estado dele. E você tem que saber qual foi o estado que ele alterou, beleza? Então por isso você tem que se lembrar disso aqui. E aí a gente tem que se lembrar também de como é cada um desses estados que a gente mencionou na aula de temperatura. O sólido é uma estrutura mais organizada. Então, os átomos eles estão mais aglutinados. Por isso está aqui, ó, econômico, entre aspas. Pelo fato de gastar menos energia para sua manutenção. Como assim? Ele tem uma temperatura menor. Temperatura menor significa que as partículas estão mais aglutinadas. Mais aglutinadas significa um estado energético menor. Conforme eu vou dando energia para ele, conforme eu vou dando calor para ele, ele vai entrando em outros estados. Por exemplo, o líquido, que as partículas não estão mais tão organizadas, e o gasoso, em que elas estão bem desorganizadas. Lembra você que a gente viu na aula de temperatura. Se eu forneço calor, eu vou alterando esse estado. Ou seja, quanto mais energia, mais para cá é o estado desse corpo. Se você pensar numa água líquida, ela vai ter mais energia que uma água no estado sólido. Por quê? Porque para ela chegar nesse estado líquido, ela precisou receber calor, tá bom? E o que isso tudo tem a ver com calor latente? Veja, a gente viu calor para alterar a temperatura de um corpo. Agora a gente vai pensar em calor para mudar o estado desse corpo. Como assim, Alden? Vê, esse calor latente ele não depende da variação de temperatura. Por quê? Quando o corpo ele vai do estado sólido para o líquido, sem variar a temperatura dele, ele está recebendo calor para mudar o estado dele. Como assim, Alden? Estou achando confuso ainda. Vê.
pensa a água, um cubo de gelo. Em exatamente 0 graus Celsius, ela está no estado líquido ou ela está no ponto de gelo? Qual é o ponto exato em que o gelo passa a ser água e o gelo passa a ser líquido e o líquido passa a ser gelo? Que ponto é esse? É em 0 graus? Porque se for em 0 graus, a gente tem um problema aí, né? Em 0 graus ela vai ser líquido ou vai ser sólido? Então, o que acontece é o seguinte, 0 graus é o momento de transição da água para a mudança de fase. Esse momento de transição, ela precisa absorver ou ceder calor. O que acontece é que, quando eu tenho a água, por exemplo, menos 10 graus Celsius, e ela vai para 10 graus Celsius, positivo, ela recebe calor, o calor sensível, que é aquele calor de variação de temperatura, e quando ela chega em 0 graus Celsius, ela para de variar a temperatura, porém ela precisa receber calor para alterar o estado dela. Beleza? Guarda essa informação. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso no gráfico que eu vou mostrar depois, tá? Aí veja, esse Qzinho é o que a gente chama de quantidade de calor latente. Por quê? Porque não é mais sensível. Ele não depende mais da temperatura. É só a massa do corpo vezes uma constante que é calor latente. Que constante é essa, Aldênio? É a constante para que o corpo mude a temperatura dele. A constante para que o corpo mude o estado dele, tá? Então não é mais uma constante relacionada à variação de temperatura, e sim a variação de estado. Perceba, dois calores, um para variação de temperatura e outro para variação de estado, tá? Então vê, o que eu estava dizendo a você é o seguinte. O que é que acontece quando eu tenho um corpo aqui? Vamos supor que esse cara esteja no estado sólido aqui em A, e em F ele esteja no estado de vapor. O que acontece? Eu começo a fornecer calor para ele. Isso aqui é a variação da temperatura dele, tá? Ele está aumentando a temperatura dele. Aqui eu continuo a ceder calor para ele, porém ele não varia a temperatura. Por que não, Aldênio? Porque todo o calor que ele está recebendo está focado na variação do estado dele. Então ele para de receber, ele para de alterar a temperatura dele para somente variar o estado. Então eu estou fornecendo calor a ele para que ele varie de estado. Depois que ele muda de estado, aí sim, ele continua mudando de temperatura se eu continuar a fornecer calor para ele. E aí, vamos supor aqui, ele começou no estado sólido, aqui é o momento em que ele está variando de sólido para líquido, aqui ele já está líquido, aqui é o momento que ele varia de líquido para vapor, e aqui é ele no estado de vapor. Tem outro gráficozinho melhor que eu vou mostrar para você. Olha aí. Aqui eu tenho um corpo em resfriamento. Ele está no estado gasoso, ó. Ele está resfriando, lembrando, essa curva é a temperatura, tá? Ele está resfriando. Quando eu chego aqui, ele vai mudar de estado. Ele vai de gasoso para líquido, que é a condensação. Ó. Se ele vai de gasoso para líquido, olha o que acontece. Ele começa a ceder calor, mas sem variar a temperatura, somente mudando de estado. Aí, quando ele muda de estado, olha, ele continua perdendo temperatura. Perdendo. Opa, daqui ele está se transformando de líquido para sólido. Está no processo de solidificação. Nesse instante que ele está mudando de estado, ele começa a perder calor somente para mudar de estado, sem alterar a temperatura dele. E aí, depois, quando atinge sólido, ele pode perder a temperatura dele normalmente. Tá bom? Então, guarda essa informação. Calor latente é somente o calor que o corpo recebe ou cede para variar de estado. E calor específico, calor sensível, é o calor que ele cede ou recebe para variar a temperatura dele, tá bom? Então, galera, esse era o último slidezinho. Vai ter muita questão na ficha para você trabalhar. Não se esqueça, procurar a gente, qualquer dúvida que você tiver. Eu lembro a você, ter dúvida é normal. A gente está vendo 3 anos de física em um ano só. É muito conteúdo, então é natural você ter dúvida. Não hesite em tirar sua dúvida. O maior erro do vestibulando não é ter dúvida, é não tirar elas. Muita gente se desmotiva e pensa, meu Deus, eu não estou conseguindo aprender nada. Mas é normal você ter muita dúvida. Você pode procurar sempre a gente. Lembre-se, a gente está aqui para ajudar você, tá bom? Então, até mais, galera. Lembre-se, só é procurar se você tiver dúvida específica sobre essa aula comigo, Aldênio Vinícius, ou com qualquer outro professor, coordenador que você quiser, tá bom? Um forte abraço virtual para vocês. Até mais.